Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de abril, quarta-feira, e hoje nós vamos estudar ciências. Combinado? Então a gente vai dar início aí na unidade 2, que fala sobre as classificações dos animais. Então, o título aí da nossa unidade é Quem é quem entre os animais. Então, antes da gente começar a apostila, eu queria conversar com vocês sobre uma das muitas formas que a gente tem de classificar os animais. A nossa classificação hoje, pessoal, é de acordo com a coluna vertebral. Se a gente estivesse lá na escola, eu ia pegar um de vocês, levar lá na frente e mostrar a coluna vertebral. Coluna vertebral é um conjunto de vértebras, de ossinhos, que começam aqui no alto do pescoço e vão até aqui embaixo. Quando eu fui professora do Miguel, Maria Fernanda, o Miguel foi lá, pede para o Miguel te mostrar, ele vai lembrar. O Miguel foi lá na frente, eu levantei a camisetinha dele e como ele é muito magrinho, ele fazia assim, a gente conseguia ver toda a coluna vertebral do Miguel. Então, pessoal, hoje a nossa classificação é de acordo com a coluna vertebral, que é esse conjunto de ossos, de vértebras, que fica aqui atrás da gente. Começa aqui na nossa nuca e vai até aqui embaixo, perto do bumbum. Quem é muito magrinho, quando faz assim, a gente até sente essa coluninha. A minha não sente, porque eu sou gordinha, então comigo não sente. Então, como assim, Cássia? A gente vai classificar os animais de acordo com aqueles animais que possuem a coluna vertebral e aqueles animais que não possuem a coluna vertebral. Os animais que possuem coluna vertebral, eles são chamados de vertebrados. E os animais que não possuem coluna vertebral são os invertebrados. Hoje a gente vai estudar só os vertebrados, só os que possuem coluna vertebral. E aí, dentro dos vertebrados, a gente vai dividir os animais em 5 grupos. O grupo dos mamíferos, o grupo das aves, o grupo dos peixes, dos répteis e das aves. Então, os vertebrados são divididos em 5 grupos. Vou repetir: mamíferos, nós fazemos parte desse grupo, nós somos mamíferos. Mamíferos, peixes, aves, répteis e anfíbios. E aí a gente vai aprender um pouquinho das características de cada um desses grupos, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho aqui para vocês e depois a gente vai para a leitura da apostila, combinado? Então vamos lá, vamos começar pelos mamíferos. Eu gosto sempre de começar por eles. Por quê? Porque nós somos mamíferos. Nós, os seres humanos, somos mamíferos. Nós fazemos parte desse grupo. E quais são as principais características que os mamíferos têm? Bom, pessoal, os mamíferos, primeiro, todo mamífero tem pelos, tá? Às vezes ele pode ser muito peludo, ou às vezes ele pode ter pouquinho pelo, mas é característica de todo mamífero ter pelos. Outra característica dos mamíferos são as glândulas mamárias. É por onde o bebê se alimenta quando ele é filhote. É por lá que sai o leite, né? Quando a gente é bebê, a gente fala que a gente mama no peito, né? Então, os mamíferos, eles têm essa característica. Então, pensa aí em todos os animais que vocês conhecem que mamam no peito. É porque fazem parte desse grupo dos mamíferos. Então, pessoal, a gente tem aí quem como mamífero? Nós temos aí os seres humanos, gato, cachorro, a vaca, que mais? O macaco. E aí a gente tem alguns mamíferos que são um pouco diferentes. Quem que são os mamíferos que são diferentes? A gente tem um mamífero que voa,
e tem um mamífero que nada. Quem é o mamífero que voa? O morcego. O morcego é um mamífero. Ele tem todas essas características. Outro mamífero que faz parte aqui do nosso grupo, só que ele nada, é a baleia. Uma curiosidade sobre a baleia. O leite da baleia é tão gorduroso, pessoal, que quando a baleia vai alimentar a baleinha não mama no peito da baleia. A baleia expele o leite no mar. Só que o leite dela é tão gorduroso que ele não mistura na água. Aí a baleinha toma o leite no mar, que foi expelido pelas glândulas mamárias da baleinha, da baleia mãe, né? Depois, pessoal, a gente tem aí o grupo das aves, que é um grupo muito conhecido por vocês também. Qual que é a principal característica das aves? As aves têm penas. O corpo delas é coberto de penas. Então, os animais que possuem penas fazem parte do grupo das aves. Depois, pessoal, a gente tem o grupo dos peixes. O grupo dos peixes, ele tem duas características que eu acho que são bem importantes. A primeira é que os peixes possuem escamas. Então, a pele delas é coberta por escamas. Agora, outra característica é que os peixes, eles não possuem pulmão. Nós, mamíferos, as aves, possuímos pulmão. Por quê? O pulmão é aquele órgão do nosso corpo adaptado para a gente respirar o oxigênio que está no ar. Então, quando eu respiro, esse oxigênio entra no meu nariz e vai lá nos meus pulmões. Então, lá no pulmão que faz o filtro, que faz todo o processo necessário para que eu consiga respirar. Peixe não tem pulmão. Peixe não respira o mesmo ar que a gente. Peixe respira o ar que está na água. Tem ar na água? Tem. A água, ela é composta por hidrogênio e oxigênio. Então, a receita da água é essa, hidrogênio e oxigênio. O peixe retira o oxigênio que está na água para respirar. Só que, se ele tivesse pulmão, ele não ia conseguir respirar embaixo da água. O órgão que ajuda ele a respirar embaixo da água não é o pulmão, chama-se brânquia. Então, peixe não tem pulmão, tem brânquias. Então, essa é uma diferença muito importante, porque animais que respiram o oxigênio do ar possuem pulmão e animais que respiram o oxigênio da água possuem brânquias. Aí, se a gente estivesse lá na escola, alguém ia falar assim para mim, mas você acabou de falar que a baleia é mamífero. Mas se a baleia é mamífero, ela tem brânquias ou pulmões? Baleia tem pulmão. Inclusive, a baleia, ela não consegue respirar embaixo da água. O que a baleia consegue é ficar muito tempo sem respirar. Ela prende a respiração. Então, ela consegue ficar longos períodos embaixo da água sem respirar, mas de tempos em tempos ela sobe até a superfície, respira e volta de novo para o fundo do mar. Então, a baleia, ela é uma mamífera que possui pulmão, respira o oxigênio que está no ar. E os animais que vivem embaixo da água, que estão no grupo dos peixes, possuem brânquias, característica importante. Aí, tem também, pessoal, o grupo dos répteis. A palavra réptil significa rastejante. Então, os animais que fazem parte do grupo dos répteis são aqueles animais que geralmente arrastam o corpo deles. Eles podem ter as patas, mas geralmente a parte aqui inferior, a parte da barriga, eles andam arrastando. Geralmente eles têm a pele grossa, né? E eles botam ovos. Todo réptil bota ovo. Característica de réptil. Então, por exemplo, quem são os répteis? Cobras, jacarés,
são répteis. E por último, aí réptil também tem pulmão, ele respira o oxigênio do ar. E por último, a gente tem aí o grupo dos anfíbios. A palavra anfíbio, se eu separo ela, eu divido ela em duas partes: anfi e bio. Anfíbio significa duas vidas. Os animais que são anfíbios, eles recebem esse nome por quê? Eles têm duas vidas? Não. É que geralmente os anfíbios, pessoal, eles nascem num lugar e quando eles desenvolvem, eles vivem em outro. Ou ainda, olha que interessante, os anfíbios nascem com brânquias, mas quando eles se tornam adultos, evolui para pulmão. Então, o que que acontece? O anfíbio é aquele animal que nasce na água. Todo anfíbio nasce na água com ovos. A fêmea bota o ovo lá dela, o ovo fica de fora do corpo. Ele nasce com brânquia, porque no começo da vida dele ele vive dentro da água. E quando ele se torna adulto, ele deixa, o corpo muda geralmente, ele deixa de viver na água e ele passa a viver próximo a rios, mas não mais dentro da água. Que animal que é anfíbio? Clássico anfíbio. O sapo. O sapo, quando nasce, ele nasce no rio, nasce de ovos, nasce com brânquia, nasce girino. E quando ele cresce, ele sai do rio. Ele pode ficar perto do rio porque ele gosta de viver perto de rio. Mas ele não... Ele deixa aquele habitat, ele deixa de morar dentro do rio, até mesmo porque ele já não tem mais brânquias, ele tem pulmão, ele tem essa troca, tá? Então, a gente tem aí o grupo dos anfíbios. E aí, pessoal, esses 5 grupos, os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios, qual foi que eu falei? Que eu esqueci de falar, o peixe, né? E os peixes... eles são animais vertebrados, eles possuem coluna vertebral. Então, hoje, a gente vai estudar os animais vertebrados, e semana que vem a gente vai estudar os invertebrados e a gente acaba a apostila de ciências, tá? Então, agora, eu vou vir aqui para a apostila, para poder explicar para vocês, ler e explicar e complementar isso que eu falei. E depois eu vou procurar um vídeo no YouTube que mostre para vocês um pouco isso que eu falei. Dos invertebrados, eu tenho 2 vídeos excelentes que semana que vem eu vou mandar para vocês. Inclusive, um é daquele Richard Rasmussen, não sei se vocês já ouviram falar. É aquele repórter que faz aventuras, que ele pega uns animais nojentos, ele não tem medo, ele bota a mão lá no animal, ele é picado, não tá nem aí. São 2 vídeos bem interessantes para que vocês vejam semana que vem. Então, semana que vem a gente vai falar daqueles animais que não possuem coluna vertebral. Ah, sabe uma coisa que eu esqueci de falar? Por que a coluna vertebral é importante? A coluna vertebral, pessoal, é importante para ela dar sustentabilidade ao nosso corpo. Pergunta aí, Davi, para a tia Vanessa. A Vanessa tá aí, que eu sei. Pergunta para ela como que a gente seria se a gente não tivesse coluna vertebral. A gente ia parecer aquelas geleias. A gente ia ser igual uma geleia. Então, o que faz o nosso corpo ficar em pé, o que faz com que o nosso corpo fique ereto, é justamente a existência dessa coluna vertebral. Ela dá pra gente essa condição, tá? Inclusive, gente, quando uma pessoa sofre um acidente, ela quebra a coluna vertebral, dependendo do lugar, ela não anda nunca mais. Ela fica na cadeira de rodas, porque a coluna vertebral é que mantém o nosso corpo em pé. A gente só tá em pé por causa dessa coluna. Combinado? Então, pessoal, pausando aqui, os próximos vídeos eu entro falando aqui na apostila. Tá joia? Até daqui a pouco.